Meu nome é Sofia, e eu era a influencer que todos admiravam. Parece estranho falar no passado, mas é isso que eu sou agora, uma lembrança, um nome associado a escândalos e polêmicas. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu era a garota dos sonhos das redes sociais, aquele rosto que aparecia no feed de milhões de pessoas todos os dias com sorrisos perfeitos, frases motivacionais e uma vida que parecia saída de um filme. Tudo começou há 3 anos, quando eu decidi criar uma conta no Instagram para compartilhar minha jornada de autoaceitação. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo e estava tentando reconstruir minha autoestima. Postava fotos simples, sem maquiagem, falando sobre meus medos e inseguranças. Para minha surpresa, as pessoas se identificavam. Meus seguidores cresciam rapidamente, e eu me via no centro de uma comunidade que me via como um exemplo de superação. Foi assim que as marcas começaram a aparecer. Primeiro foram as pequenas, locais, mas logo as grandes empresas bateram à minha porta. Eu era a influencer real, aquela que não tinha medo de mostrar suas imperfeições. E eu acreditava nisso. Acreditava que estava fazendo algo bom, ajudando as pessoas a se sentirem melhor consigo mesmas. Mas aos poucos, a pressão começou a aparecer. As marcas queriam mais engajamento, mais posts, mais vendas. E eu, que antes postava por paixão, comecei a me sentir como uma máquina. Foi nesse momento que conheci o Lucas. Lucas era um empresário misterioso, dono de uma agência de marketing digital que trabalhava com alguns dos maiores nomes das redes sociais. Ele me abordou em um evento, com um sorriso confiante e uma proposta tentadora. Ele me ajudaria a alcançar um novo patamar na minha carreira. Mas eu teria que confiar nele cegamente. No começo, eu hesitei. Algo naquele homem me deixava desconfortável, mas ele sabia exatamente o que dizer. Sofia, você tem um potencial incrível, mas está limitada. Deixe-me te mostrar o que você pode ser. E eu, ingênua, acreditei. A primeira grande oferta veio alguns meses depois. Lucas me apresentou a uma marca de suplementos que prometia revolucionar o mercado. Eles estavam dispostos a pagar uma fortuna para que eu promovesse seus produtos. Eu sabia que suplementos eram um tema delicado, mas Lucas me garantiu que tudo era seguro, que os produtos eram aprovados por órgãos reguladores e que eu estaria ajudando as pessoas a alcançarem uma vida mais saudável. Eu aceitei. No início, tudo parecia perfeito. Os suplementos vendiam como água, e meu engajamento disparou. Eu estava no auge da minha carreira com milhões de seguidores, uma agenda cheia de eventos e uma conta bancária que eu nunca imaginaria ter. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. As mensagens começaram a aparecer. Primeiro foram apenas algumas, mas logo se tornaram uma enxurrada. Pessoas reclamando de dores de estômago, alergias, tonturas. Eu tentava ignorar, justificando que era coincidência, que talvez eles estivessem usando os produtos de forma errada. Mas uma parte de mim sabia que eu estava mentindo para mim mesma. E foi assim que tudo começou. Eu estava no topo do mundo, mas a queda seria inevitável. E no fundo, eu sabia que merecia cada segundo do que estava por vir. Eu estava no auge da minha carreira. Meus stories estavam sempre cheios, os comentários transbordavam elogios, e as marcas brigavam por um espaço no meu feed. Mas por trás das fotos perfeitas e das hashtags patrocinadas, algo começava a desmoronar. Os primeiros sinais vieram discretamente, como pequenas rachaduras em uma parede que parecia sólida. Eram mensagens diretas, comentários esporádicos, pessoas reclamando de dores de cabeça, náuseas e insônia após usar os suplementos que eu promovia. Eu tentava ignorar, afinal, era impossível agradar a todos, certo? Além disso, Lucas sempre me tranquilizava. São apenas haters, Sofia. Você não pode se abalar por isso. Mas as mensagens não paravam. Eram cada vez mais frequentes, mais desesperadas. Uma mãe me escreveu dizendo que o filho adolescente havia passado mal após tomar os suplementos. Um homem relatou que sua esposa teve uma reação alérgica grave. Eu começava a me sentir encurralada, mas Lucas estava sempre lá, me lembrando do contrato que eu havia assinado, das cláusulas que me impediam de falar mal dos produtos publicamente. Você não pode simplesmente abandonar a campanha, Sofia. Isso seria um desastre para sua imagem, ele dizia, com aquele tom de voz calmo que sempre me deixava mais nervosa. Foi então que recebi a ligação que mudou tudo. Era uma noite chuvosa, e eu estava em casa tentando relaxar após um dia exaustivo de gravações. O telefone tocou e, sem pensar, eu atendi. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e cheia de raiva me fez congelar. Você é a Sofia, né? A influencer que recomenda esses suplementos? Sim, sou eu, respondi, tentando manter a calma. Meu filho está no hospital por sua causa.
Ele tomou aquela porcaria que você vende e entrou em coma. Você tem noção do que está fazendo? A voz daquela mãe ecoou na minha mente como um grito. Eu não conseguia respirar. Minhas mãos tremiam, e o telefone quase escorregou dos meus dedos. Tentei dizer algo, mas as palavras não saíram. Ela desligou na minha cara, deixando apenas um silêncio pesado no ar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, revivendo aquela ligação, imaginando o rosto daquela mãe desesperada, do filho dela deitado em uma cama de hospital. Eu me sentia culpada, mas também com medo. Medo de perder tudo o que eu havia construído, medo de enfrentar as consequências das minhas escolhas. No dia seguinte fui até Lucas. Ele estava em seu escritório, como sempre, impecável e confiante. Eu explodi. Lucas, não aguento mais isso. As pessoas estão ficando doentes. Eu não posso continuar promovendo esses suplementos. Ele me olhou com uma calma que me deixou ainda mais irritada. Sofia, você está exagerando. Essas coisas acontecem. Nem todo mundo reage bem a suplementos, mas isso não significa que os produtos são ruins. Você precisa manter a cabeça no lugar. E o garoto que entrou em coma? Isso também é exagero? Ele hesitou por um momento, mas logo recuperou a compostura. Você não pode se responsabilizar por tudo, Sofia. As pessoas precisam ler os rótulos, consultar médicos. Você não é a mãe delas. Eu queria acreditar nele, mas não conseguia. Algo dentro de mim sabia que eu estava errada, que eu estava sendo cúmplice de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Foi então que Lucas jogou sua última carta. Se você decidir sair agora, Sofia, eu não posso garantir que certas coisas não vão vazar. Você sabe do que estou falando, não é? Eu senti um frio na espinha. Ele estava se referindo ao vídeo. Aquele maldito vídeo que ele tinha de mim, gravado em uma noite de festa, quando eu estava vulnerável e longe de ser a influencer perfeita que todos conheciam. Ele sabia que se aquilo vazasse, minha carreira estaria acabada. Eu estava encurralada. Saí do escritório dele com um nó na garganta e um peso no peito. As redes sociais que antes eram meu refúgio, agora pareciam uma prisão. Cada like, cada comentário, cada nova mensagem de alguém reclamando dos suplementos era um lembrete do que eu havia me tornado. E no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. A pressão estava me consumindo. Cada notificação no meu celular era como uma facada. Mensagens de fãs preocupados, comentários de haters furiosos, e pior de tudo, as denúncias. Pessoas que eu nunca havia conhecido, mas que me culpavam por seus problemas de saúde. Eu tentava manter a aparência de que tudo estava bem, mas a verdade é que eu estava desmoronando por dentro. As marcas começaram a se afastar. Os e-mails que antes chegavam aos montes com propostas tentadoras, agora eram substituídos por silêncio. Meu agente, Lucas, insistia que era apenas uma fase, que tudo passaria. As redes sociais têm memória curta, Sofia. Aguenta mais um pouco. Mas eu não conseguia mais acreditar nele. Foi quando o jornalista entrou em cena. Ele se chamava Ricardo, e trabalhava para um dos maiores portais de notícias do país. Ele me enviou uma mensagem direta, educada, mas firme. Sofia, estou investigando a marca de suplementos que você promove. Gostaria de ouvir sua versão antes de publicar a matéria. Meu coração acelerou. Eu sabia que isso era sério. Ricardo não era apenas mais um repórter, ele era conhecido por suas investigações profundas e por expor escândalos que ninguém mais tocava. Se ele estava envolvido, isso significava que a situação era muito pior do que eu imaginava. Tentei ignorar a mensagem, mas ela ficou martelando na minha cabeça. O que eu deveria fazer? Continuar fingindo que nada estava acontecendo, ou arriscar tudo e contar a verdade? Enquanto eu lutava com minha consciência, as redes sociais explodiram. Um vídeo começou a circular, mostrando uma mulher em um hospital, conectada a aparelhos, enquanto sua filha falava para a câmera. Minha mãe usou os suplementos que a Sofia promove, e agora está lutando pela vida. Ela precisa ser responsabilizada por isso. O vídeo viralizou em questão de horas. Meu nome estava em todas as manchetes, e desta vez não era por algo bom. Eu era o rosto de um escândalo que estava ganhando proporções nacionais. Lucas tentou me acalmar, mas eu já não conseguia mais ouvi-lo. Sofia, você precisa manter a calma. Isso vai passar. Nós vamos resolver. Resolver como, Lucas? As pessoas estão ficando doentes. Eu não posso mais ignorar isso. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma mistura de frustração e desespero. Se você falar, Sofia, tudo que construímos vai por água abaixo. Você está disposta a arriscar isso? Eu não sabia a resposta, mas sabia que não podia continuar assim. Foi então que recebi uma nova mensagem anônima. Desta vez era curta e direta. Você sabe que pode consertar isso.
Conte a verdade. Toda a verdade. Aquela mensagem mexeu comigo de uma forma que nada mais havia conseguido. Alguém sabia mais do que eu imaginava, e estava me dando uma chance de fazer a coisa certa. Mas eu estava pronta para pagar o preço? Decidi marcar uma live. Sem avisar Lucas, sem roteiro, sem filtros. Eu precisava falar, antes que fosse tarde demais. Quando entrei ao vivo, milhares de pessoas já estavam esperando. Meu coração batia tão forte que eu achava que ele ia sair do peito. Respirei fundo e comecei a falar. Oi, gente. Eu sei que muitos de vocês estão aqui por causa do escândalo dos suplementos. E eu preciso ser honesta com vocês. Eu errei. Eu promovi algo que eu não deveria, e pessoas se machucaram por causa disso. Eu não tenho desculpas, só quero que saibam que eu estou arrependida. As mensagens começaram a aparecer em uma velocidade assustadora. Algumas pessoas me apoiavam, outras me xingavam, mas eu continuei. Eu fui chantageada. Eu estava com medo de perder tudo, e por isso me calei. Mas eu não posso mais fazer isso. Eu preciso contar a verdade, não importa o que aconteça comigo. Foi então que eu soltei a bomba. Eu não sou a única envolvida nisso. Outras influencers também estão promovendo esses suplementos, mas ninguém está falando sobre os riscos. Eu sei que algumas delas estão assistindo essa live agora, e eu peço que vocês façam a coisa certa. Não deixem que mais pessoas se machuquem por causa da nossa ganância. A live viralizou em minutos. As redes sociais entraram em colapso, e meu nome estava novamente em todas as manchetes, mas desta vez por um motivo diferente. Eu havia exposto o esquema, e as pessoas estavam em choque. Mas enquanto eu me sentia aliviada por finalmente ter falado a verdade, uma parte de mim sabia que isso era apenas o começo. Eu havia aberto uma caixa de Pandora, e não havia como voltar atrás. A live foi como um terremoto. Minhas palavras ecoaram pelas redes sociais, e o escândalo que já era grande se transformou em algo colossal. Nos dias seguintes, meu nome foi o mais comentado no Twitter, e os portais de notícias não paravam de publicar matérias sobre mim. Algumas me chamavam de corajosa, outras de hipócrita. Mas uma coisa era certa, eu havia virado o jogo. No entanto, o alívio que eu senti ao contar a verdade durou pouco. Logo após a live, meu saliente começou a tocar sem parar. Eram jornalistas querendo entrevistas, marcas cancelando contratos e, claro, mensagens de ódio. Mas o que mais me assustou foram as ligações de outras influencers. O que você fez, Sofia? Você nos queimou. Você não tinha o direito de nos envolver nisso. Você vai pagar por isso. Eu tentava me manter firme, mas era difícil. Eu sabia que havia exposto um segredo que muitas pessoas queriam manter escondido, e agora eu estava sozinha para lidar com as consequências. Foi então que Ricardo, o jornalista, entrou em contato novamente. Sofia, eu assisti sua live. Foi corajoso da sua parte. Mas eu preciso de mais informações. Você está disposta a me contar tudo o que sabe? Eu hesitei. Sabia que se eu falasse com ele, o escândalo tomaria proporções ainda maiores. Mas também sabia que não podia parar no meio do caminho. Respondi com uma voz que tentava soar mais confiante do que eu realmente me sentia. Marcamos um encontro em um café discreto. Ricardo chegou pontualmente com um gravador na mão e um olhar sério. Eu respirei fundo e comecei a falar. Contei tudo. Desde o primeiro contato com Lucas até as ameaças, passando pelos detalhes do contrato que eu havia assinado. Falei sobre as outras influencers envolvidas, sobre como elas também estavam sendo chantageadas, e sobre a rede de corrupção que sustentava aquela marca de suplementos. Ricardo ouviu atentamente, fazendo anotações e perguntas pontuais. Quando eu terminei, ele me olhou nos olhos e disse: Isso vai mudar tudo, Sofia. Você está pronta para o que vem por aí? Eu não estava, mas sabia que não tinha escolha. A matéria foi publicada 2 dias depois. Era uma investigação detalhada com prints de conversas, documentos e depoimentos de pessoas que haviam sido afetadas pelos suplementos. O título era impactante: a rede de influencers que promoveu um perigo para a saúde pública. O efeito foi imediato. As redes sociais entraram em colapso, e o nome de várias influencers que eu admirava, e algumas que eu nem conhecia, começou a surgir nas manchetes. As pessoas estavam chocadas, indignadas e exigindo respostas. Enquanto isso, Lucas desapareceu. Ele não atendia minhas ligações e seu escritório estava fechado. Eu não sabia se ele havia fugido ou se estava apenas se escondendo, mas uma coisa era certa: ele não estava mais lá para me proteger. Eu me senti aliviada por um momento, mas logo percebi que o pior ainda estava por vir. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era curta e direta. Você acha que ganhou, Sofia? Você não faz ideia do que está por vir.
Eu tentei ignorar, mas a mensagem me assombrou. Quem estava por trás disso? O que eles queriam de mim? No dia seguinte, um novo vídeo começou a circular. Desta vez era de mim em uma festa, fazendo comentários preconceituosos e rindo de situações que eu sempre critiquei publicamente. O vídeo era antigo, mas isso não importava. As redes sociais explodiram novamente e eu fui cancelada de vez. As marcas que ainda estavam comigo cortaram laços imediatamente. Meus seguidores começaram a me abandonar, e até mesmo as pessoas que me apoiavam após a live começaram a duvidar de mim. Eu estava sozinha, e desta vez não havia como voltar atrás. Eu achava que ao contar a verdade finalmente encontraria paz. Mas eu estava errada. O vídeo antigo que vazou foi apenas o começo. Nos dias seguintes mais coisas surgiram. Áudios de conversas privadas, mensagens que eu havia enviado em momentos de raiva, até mesmo fotos que eu nem lembrava de ter tirado. Era como se alguém estivesse cavando cada pedaço da minha vida para me destruir. As redes sociais se tornaram um inferno. Eu era o alvo de memes, vídeos de hate e até mesmo campanhas pedindo que eu fosse processada. As pessoas que antes me admiravam agora me viam como um monstro, e eu não conseguia mais me defender. Tudo que eu tentava dizer era distorcido, e cada desculpa que eu dava era vista como uma mentira. Foi então que recebi uma ligação que mudou tudo. Era Ricardo, o jornalista. Ele parecia agitado, quase sem fôlego. Sofia, você precisa ver isso. Enviei para o seu e-mail. É urgente. Eu abri meu laptop com as mãos trêmulas e cliquei no arquivo que ele havia enviado. Era um vídeo, mas desta vez não era de mim. Era de Lucas. Ele estava em uma sala escura, com o rosto parcialmente iluminado. Sua voz era calma, mas havia uma frieza nela que me fez estremecer. Se você está assistindo isso, Sofia, é porque eu já não estou mais aí. Você achou que poderia me derrubar, mas você não faz ideia de com quem está lidando. Eu sempre soube que você era fraca, que cederia à pressão. E agora, você vai pagar por isso. O vídeo continuou, e Lucas começou a revelar coisas que eu nem imaginava. Ele falou sobre como a marca de suplementos era apenas a ponta do iceberg, sobre como ele controlava uma rede de influenciadores que promoviam produtos ilegais, desde suplementos falsificados até medicamentos sem registro. Ele mencionou nomes de pessoas poderosas, políticos, empresários, até mesmo celebridades que estavam envolvidas no esquema. E então, ele soltou a bomba. Tudo isso, Sofia, foi um teste. Você era apenas uma peça no jogo. E agora que você falhou, você será descartada. Mas não se preocupe, você não será a única. Todos aqueles que tentarem me derrubar terão o mesmo destino. O vídeo terminou com uma risada sinistra, e eu fiquei paralisada. Eu não era a heroína da história. Eu era apenas uma marionete, manipulada por alguém muito mais poderoso do que eu poderia imaginar. Ricardo me ligou novamente. Sofia, você viu? Isso é enorme. Precisamos publicar isso. Eu hesitei. Sabia que se o vídeo fosse divulgado, o escândalo tomaria proporções inimagináveis. Mas também sabia que não podia mais fugir. Publica, eu disse, com uma voz que mal conseguia sair. A matéria foi ao ar naquela mesma noite. O vídeo de Lucas viralizou em questão de minutos, e as redes sociais entraram em colapso. Desta vez, não era apenas sobre mim. Era sobre uma rede de corrupção que envolvia pessoas que ninguém ousaria questionar. O caos se instalou. As pessoas exigiam respostas, e os nomes que Lucas mencionou começaram a ser investigados. Eu me tornei uma figura secundária, quase esquecida em meio ao furacão que ele havia criado. Mas, enquanto o mundo tentava processar tudo o que havia acontecido, eu tomei uma decisão. Desativei minhas redes sociais, apaguei meu número de telefone e desapareci. Não deixei rastros, não dei explicações. Apenas sumi. Alguns dizem que eu fugi do país, outros que eu cometi suicídio. Há até quem diga que eu estou vivendo em uma pequena cidade, sob uma identidade falsa. A verdade? Eu estou aqui, observando tudo de longe, rindo da ironia de como as redes sociais podem criar e destruir alguém em um piscar de olhos. E você vai continuar seguindo influencers como se fossem perfeitos?